Nesta aula, eu vou mostrar como usar o Migrations para criar e gerenciar as alterações no modelo e no banco de dados. O CodeFirst funciona muito bem e é fácil de usar. Mas ele não tem uma característica importante, que é o tratamento das alterações do esquema do banco de dados. Quando você desenvolve uma aplicação, geralmente você tem que realizar alterações no seu modelo e essas alterações têm que estar em sincronia com o banco de dados gerado. Então, as suas entidades que representam o seu modelo de domínio, quando forem geradas usando o CodeFirst, tem que estar sincronizada quando houver qualquer alteração. O CodeFirst ele não faz isso. Então, usando o CodeFirst, quando você altera o modelo de entidades, você tem que recriar o banco de dados novamente, do zero. Isso, enquanto você estiver em tempo de desenvolvimento, pode até ser aceitável, porque os seus dados vão ser perdidos, mas você pode dar uma nova carga de dados de teste. O problema é quando você já tiver com a aplicação em produção, que você não pode recriar o banco de dados na produção. Então, para isso que o Migrations veio, ele veio suprir essa falta de recurso do CodeFirst. Usando o Migration, nós podemos realizar alterações em nosso modelo de entidades e ter a atualização automática do banco de dados refletindo essas mudanças. O CodeFirst, ele é usado para gerar de forma automática o nosso modelo de dados a partir do modelo de entidades. E o Migrations é usado para atualizar o banco de dados refletindo as alterações feitas no modelo de identidade. Então é o par perfeito. Então, dessa forma, o Migrations ele pode ser usado com o CodeFirst para automatizar o processo de geração e atualização do modelo de dados com a base no modelo de entidades. Então, nessa aula vou mostrar como criar o banco de dados. No nosso caso, nós vamos criar o banco de dados escola demo e a tabela alunos, partindo do CodeFirst, usando o Entity Framework e o Migrations. É muito fácil, os comandos utilizados são add migration, vai gerar o código para atualizar o banco de dados de acordo com as alterações feitas. Tá? Remove migration é utilizado para remover a última ação do add migration ou da migração que você informar o nome aqui. E o update database vai aplicar as alterações. Então vamos abrir o nosso projeto. Né? Então eu vou usar aqui o Package Manager Console, a janela do console, do gerenciador do console do NuGet. Então deixa eu abrir aqui a solution para a gente acompanhar. Então aqui, para mim iniciar, eu tenho que dar um add migration e um nome para minha migração. Como ela é inicial, eu vou chamar assim, escola demo inicial. Então essa migração inicial vai, com as informações que eu tenho da classe aluno e da classe contexto, criar uma migração com o código que vai criar a tabela e o banco de dados. Então eu vou dar um Enter e você vai ver que ele vai olha lá, ele criou uma pasta Migrations. Dentro dessa pasta, ele colocou, deixa eu diminuir um pouco aqui, ele criou o arquivo escola inicial, né? E aqui, ó, olha o código que ele gerou. Aqui eu tenho um create table, o nome da tabela, alunos e as colunas ID, e-mail, nascimento, nome e sexo. Definiu a coluna ID por convenção
como uma chave primária. E aqui ele definiu tanto um método para criar a tabela como para remover, ele dá um drop na tabela alunos. Então ele não fez nada aí, ele apenas gerou o código. Então para mim aplicar esse código, eu dou um update database. Agora se eu quiser voltar, vamos supor que nem aqui, ó. Aqui eu tenho um problema que eu preciso resolver. Perceba que a minha classe aluno, o ID, o nome eu quero que ele seja gerado com um nvarchar de 50. O sexo com nvarchar de 50. O e-mail com nvarchar de 150. Olha como o migration gerou. Ele vai gerar com nvarchar max. Tá? nvarchar max. Você precisa alterar isso. Tá? Então, eu tenho que desfazer. Eu não posso usar essa migração. Então, eu vou voltar. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu levantar aqui aumentar um pouco aqui. Então eu vou dar um remove migration. Ele vai remover a última migração. Então o que ele vai fazer? Ele vai... Deixa eu dar uma atualização aqui, ó. Pronto, tá vendo? Ó, ele desfez tudo o que ele fez. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que o migration me gere e me crie uma tabela com algumas restrições. Então, eu vou ter que definir algumas restrições aqui na minha classe aluno e eu vou usar o Data Annotations para isso. Então, quais são as restrições que eu vou querer definir aqui? Eu vou ter que informar, por exemplo, que esse campo é required, né? Então eu tenho que incluir aqui o Data Annotation, ó, System Component Model Data Annotations. Nós já falamos sobre o Data Annotations. E aqui eu vou definir um string length, que é o tamanho que eu quero aqui, que vai ser 50 para o nome, né? Eu vou repetir esse código aqui para o nome, para sexo e para e-mail, eu vou colocar 150. Aqui não é o caso, mas existem casos quando o nome da tabela, se você não informar o migration, ele vai gerar sempre no plural. A convenção aluno, ele vai gerar alunos. Mas, por exemplo, como o Migrations usa uma regra de pluralização da língua inglesa, se você, dependendo do nome, pode haver uma divergência. Então, aqui, se você quiser definir uma restrição para que ele mapeie para um nome específico de tabela, por exemplo, no meu caso aqui eu quero aluno, só que aqui eu tenho que definir aqui um outro namespace, que é o System Component Data Annotations Schema. Então aqui eu tenho uma restrição informando para ele, ó, eu quero que quando você gerar a tabela, ela seja gerada com esse nome, tabela alunos. Tá? Aqui, por convenção, ele já vai gerar com a chave primária, mas se eu quisesse reforçar isso, eu iria usar o atributo key. Então, o atributo required faz com que esse campo seja obrigatório e o tamanho seja 50, aqui é 50 e aqui é 150. Então, aqui, agora eu já posso voltar para o meu Package Manager Controller e dar um add migration escola demo inicial. Vamos ver a migração que ele vai gerar para mim. Olha lá. Então agora, deixa eu diminuir um pouco aqui, ó. Olha lá, ó. nvarchar 150, e-mail 50, 50, a tabela aluno ele já tinha gerado. Chave primária. Então, agora eu tenho todas as informações que eu preciso.
Então agora eu vou voltar aqui e eu vou dar um update database. Só que antes de fazer isso, eu vou abrir aqui o SQL Server, que nós vamos acompanhar que agora é que ele vai criar o banco de dados Escola Demo, como que ele sabe que ele está obtendo a informação aqui, ó, do meu arquivo appsettings.json, né? Então eu vou dar um update database e vamos aguardar. Ele é um processo que ele vai fazer toda uma conexão, vai criar o banco de dados e as tabelas. Olha lá, ele terminou, olha lá, ó, ele gerou um comando SQL create table alunos, olha lá, ó. Tá vendo? Aplicou o migration. E vamos ver aqui, vamos atualizar o banco de dados, vamos dar atualizar aqui. Olha aqui, ó, escola demo, tabelas, alunos, as colunas, ID, e-mail, nascimento, nome e sexo. Então ele criou o banco de dados e a tabela alunos conforme definido aqui na nossa classe de domínio, né? E ele usou as informações do Entity Framework através do dbContest, dbset, para gerar o migration e criar a tabela. Então nós já temos então a tabela do banco de dados criada. Note que aqui, como nas aulas anteriores, depois eu vou incluir as colunas foto e texto, e você vai ver como isso vai ser muito mais fácil. Então agora eu já tenho o banco de dados e a tabela criado, eu já posso iniciar o desenvolvimento do meu controle e das minhas views. Até a próxima aula.